E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que a morte havia ele de glorificar. E isto disse-lhe: segue-me. Amém? É interessante esse texto, amados, porque aqui nós vemos várias lições, mas eu gostaria de pegar algumas que são fundamentais para a nossa vida. Quando acontece alguma tragédia na nossa vida, quando acontece alguma situação difícil na nossa vida, algo que nos desapontou, algo que nos frustrou, a primeira coisa que a gente quer é voltar ao ponto de partida. A primeira coisa que a gente quer é dizer: vou voltar àquele lugar, vou voltar àquele porto seguro. Quantos aqui, a maioria são imigrantes, já sentiram isso no coração? Vou voltar para casa. Aquilo que Pedro estava falando aqui quando teve esse encontro com Jesus, esse era o terceiro encontro que Jesus tinha com discípulos. Ele estava a falar com eles, com seus discípulos, porque ele sabia que precisava ter esse contato com eles. E a primeira coisa que Pedro incentiva os discípulos a fazer? Ora, vamos voltar a pescar. Mas você pode dizer: mas pescar é uma atividade normal. Mas pescar é comum, porque eles eram pescadores. Só que preste atenção, esse voltar a pescar era dizer: olhe, não temos mais esperança, agora nos resta voltar ao nosso ponto, o nosso porto seguro, ao ponto de partida. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós pensamos em voltar, em desistir e dizer: olha, não dá mais, não tem mais jeito, vou voltar para onde eu surgi. Pedro estava dizendo isso, olha, no verso 2, vamos pescar. Ele incentivou os seus discípulos. No verso 3, ele estava aí no 2 com os discípulos e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles também, ele incentivou os discípulos e eles disseram: também nós vamos contigo. E foram e subiram naquela noite. Só que deixe outra coisa importante para nós nesta manhã, é que quando nós voltamos para o lugar onde Deus nos tirou, e não é o lugar que Deus quer, porque Ele nos tira de um lugar para que a gente possa avançar. Ele não nos tira de um lugar para que a gente recue, ou para que a gente olhe para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela não olhou para trás. Ela desejou voltar ao lugar onde ela estava. E ela pagou muito caro. Então, muitas vezes, quando nós queremos voltar para aquele lugar que na nossa mente é o porto seguro, nós nos frustramos. E o que acontece? Eles subiram logo para o barco, andaram mar adentro, mas naquela noite não apanharam nada. Não apanharam nada. Não apanharam nada. O que acontece? Acontece, amados, que muitas vezes, quando nós voltamos para a prática, ou as práticas antigas, ou as coisas antigas,
a gente não apanha nada. Desculpem, amados, eu tive um pequeno acidente agora, logo de manhã, e nisso até eu tirei uma lição. O que você tenha para fazer hoje, não deixe para amanhã. Eu fui colocar a água no ventilador, já estava baixo tudo, e ele tem dois L para sustentar. E quando fui a me abaixar, meti a cabeça num deles e naturalmente cortou, né? Saiu muito sangue, mas graças a Deus ainda está um pouquinho assim, porque ficou aberta, mas o que você tiver para fazer, eu estava ontem muito cansado e disse, não, amanhã cedo eu chego e coloco. Não deixe para amanhã, faça logo. Não é que você vai meter a cabeça e vai sangrar, não, mas pode acontecer outras coisas. E é isso, amados, então nós precisamos entender, quando a gente volta para as práticas antigas, não teremos resultados. Os resultados serão nulos, serão zero. E nós precisamos compreender, amados, que não é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Pedro, ele falou, incentivou, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram então no barco, mas naquela noite não pescaram nada, não pegaram nada. Mas há uma terceira lição. Deus é tão misericordioso, bondadoso, é tão bom, maravilhoso, o seu amor é tão grande, que sempre tem um amanhecer. Verso 4, diz, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas seus discípulos não reconheceram. Sabe por que não reconhecemos muitas vezes Jesus nas ações ou nas situações da vida? É porque muitas vezes estamos tão atordoados. Muitas vezes a gente fica tão perdido, diz, oh, não pesquei nada. E a gente não reconhece a voz do Mestre. Tantas informações hoje. É Instagram, é Facebook, é WhatsApp, é TikTok. E outras coisas. E a gente não escuta a voz de Deus. A gente não escuta a voz do Senhor. Eles estavam assim atordoados. Mas ao amanhecer, Jesus estava na praia. Porque Jesus é o nosso porto seguro. O porto seguro não é outra pessoa. O porto seguro não é o lugar onde você saiu. O porto seguro não é o teu carro, não é tua casa, não são bens materiais. O nosso porto seguro e esperança chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Esse é o nosso porto seguro. E ele estava naquela manhã, ao amanhecer, imagine o sol, ao nascer do sol, Jesus estava esperando os seus discípulos. Jesus estava ali. E o que acontece, amados? Acontece que ele lhes pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? E o que eles respondem? Não. Ele lhes disse, lança a rede para o lado direito. Sabe por quê? Porque aquele que tem o controle do universo, ele tem o controle de fazer surgir do nada um cardume, uma bênção, alguma coisa que vai ser resposta de oração ao problema, à situação, aquilo que você e eu estamos vivenciando. Ele é poderoso. Como é que surgiu o universo? Através da palavra de Deus. Haja luz, surge as plantas. A palavra de Deus tem poder. Ele é um Deus poderoso. E ele disse, olha meus filhos, do lado direito. É por isso, amados, que esta igreja é pastoreada por ele, pelo Espírito Santo. E o que ele dizer, nós devemos fazer. Se eu achar que por ser o pastor auxiliar dessa igreja, tenho a autoridade de fazer o que eu quero, estou totalmente errado e não vai dar certo. Mas quando eu poder deixar todo atordoamento, tudo aquilo que me atrapalha, toda informação negativa, e me concentrar em ouvir a voz de Deus,
aí as coisas vão andar bem, aí os peixes vêm, aí vamos verdadeiramente entender o nosso propósito, o nosso chamado, e glorificaremos o nome de Deus. Amados, então ele disse, lance a rede do lado direito e vocês encontrarão. Ele deu a certeza, então eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes que tinha. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós obedecemos a voz de Jesus, a gente é abençoado. A gente recebe bênçãos. Quando eu falo bênçãos, eu não quero dizer apenas bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais, elas vêm decorrentes das espirituais. São consequência. Quando você e eu somos abençoados espiritualmente, quando nós temos a presença de Deus, as bênçãos correm atrás de nós. A gente não precisa correr atrás das bênçãos. É isso que Deus tem para nós, amados, mas precisamos estar atentos. Até esse momento, eles não sabiam, não tinham vindo em si quem estava falando com eles. E aí então, eles lançaram e não conseguiram pegar. Verso 7, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem foi que falou? João. João disse a Pedro, é o Senhor. João entendeu isso, as vendas dos olhos de João caíram e disse, olha, é Jesus, é o mestre, é o rabi, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o príncipe da paz. E ele então, imediatamente quando corre, disse assim que a palavra, que Simão Pedro, ouvindo isso, ele vestiu a capa, pois tinha tirado, e lançou-se ao mar. Olha, amados, é necessário, e por isso sempre digo que Deus, ele não anula a nossa personalidade. Ele molda a nossa personalidade. Ele vai moldando, mas não anula. Pedro era aquele discípulo impetuoso, era aquele discípulo que era impulsivo. Quem foi que andou no mar? Pedro, porque ele é impulsivo. Mas ele foi moldado a ponto de quando ele recebe essa transformação, porque nós vamos chegar lá, ele prega e 3.000 almas entregam sua vida a Jesus. Ele prega novamente e mais 5.000 almas entregam sua vida a Jesus. Porque Jesus começou agora a moldar. E moldou mais lá na frente, quando ele teve aquele sonho. Vocês lembram? Atos, se eu não me engano, é capítulo 8. Não, mais na frente. E aí o que acontece? Acontece que Pedro se lança ao mar e vai em direção ao mestre. Verso 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a 190 metros, a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira sobre brasas e um pouco de pão. O que me ensina isso, amados? É que Jesus, ele já tem preparado um banquete para você e para mim. Enquanto a gente está correndo atrás de coisas, mas Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele peixe para poder sobreviver. Jesus já preparou tudo. Jesus já preparou tudo. Só que a gente fica agoniado, a gente fica, né? Eu quero, Senhor, essa bênção. Ela já estava preparada para você, só que você muitas vezes não tem paciência. Nós não temos paciência, é natural, somos humanos, a gente fica impaciente. Eu queria tanto essa bênção, eu queria tanto isso. Jesus já tem preparado, e ele então estava com peixe na brasa. Quantos gostam de um peixinho na brasa? Aleluia! Oh, glória, né? Jesus já estava pronto. E pão. Sabe por quê? Porque não tem melhor alimento que o alimento que o nosso mestre nos dá. Sabe qual é o pão da vida? É o próprio mestre. É o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Não, tá bom, às vezes fica um pouquinho mais. Já tinha conseguido até um band-aid, mas
não pega por conta do cabelo. Mas veja bem o que acontece. Acontece então que Jesus ele tem preparado o banquete espiritual para nossas vidas. E muitas vezes a gente fica agoniado, buscando em outros lugares o banquete. Mas o banquete principal, Cristo já tem para nós. Verso 9. Então, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Verso 10. Disse-lhes Jesus: tragam alguns peixes daqueles que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e estava cheia. Tinha quantos? 153. Olha aí. Essa pescaria aí, só Rômulo, Lucas e Murilo que pescaram já. Né, Murilão? Quando foram lá com Lucas e Rômulo, pescaram 153 piabas. Era grandes peixes, olha, grande peixe. Você já viu um grande peixe? São quilos, não é 1 quilo, não, são vários quilos. A rede estava cheia. E o que acontece, amados? Acontece então, outra coisa é quando Jesus está conosco nas situações da vida. Por mais que você veja, que está tendo, né, falta de alguma coisa, há abundância. Jesus traz abundância. Jesus traz abundância à nossa vida. Aquele salário que você reclama de Portugal, que é baixo, Jesus multiplica. Jesus disse: olhe, não pense que porque você tem o salário mais ínfimo da Europa, que eu não sou teu provedor. Pense, eu sempre olho e sentamos com Célia para fazer as contas lá de casa. Ontem falamos sobre isso, né? E eu me surpreendo da provisão de Deus. Eu me surpreendo. Porque desde que chegamos, e olha que chegamos em tempo de pandemia, não tem faltado da provisão do Senhor. E que seja aquele bife do olhão, que é o ovo frito, mas nunca faltou na nossa mesa o alimento. Sabe por quê? Não é porque eu trabalho, porque eu passei 6 meses sem trabalhar. É pela graça de Deus. É pela graça e misericórdia do Pai. Porque Ele é o nosso provedor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não for aquele que sustenta a nossa vida, nenhum trabalho, nada vai suprir. Seremos como aqueles que colocam o dinheiro num saco furado. E nunca conseguiremos nada. Mas se toda a nossa vida for para a glória e honra do Senhor e na dependência dEle, olhe, Deus vai fazer com que os nossos celeiros possam ter mais e mais e mais. Quem me conhece sabe, eu sou chorão. Não se preocupe, não está doendo não. Amados, verso 11, então Simão entrou, né? Arrastou a rede que estava cheia de peixes. Verso 12, e disse-lhes, então agora Jesus faz um convite: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E aqui vem uma parte importante desta mensagem, a parte da restauração. Vocês lembram que Jesus falou para Pedro, quando ele estava com seus discípulos na ceia, e disse: é necessário que eu venha morrer, padecer por vocês. E Pedro disse: não, jamais,
Não deixaremos que aconteça isso, não. E Jesus disse: Pedro, meu filho, essa mesma noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí então, o que aconteceu? Depois de comerem, Jesus perguntou: Simão Pedro, você me ama mais do que estes? É uma pergunta que Jesus faz para nós todos os dias. É uma pergunta que Jesus faz para mim todos os dias. Meu filho, você me ama mais do que a sua família? Você me ama mais do que o seu trabalho? Você me ama mais do que seu carro? Você me ama mais do que sua casa? Você me ama mais do que seus bens? Você me ama mais do que aquela situação que você está buscando com tanto desejo? Jesus aqui estava falando com Pedro, não para uma acusação, mas para trazer restauração. E aí o que acontece? Disse-lhe ele, Simão Pedro, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. No original grego, os 2 primeiros amores que Pedro responde quando Jesus disse: você me ama, ele fala do amor fraternal, filéu. Filéu é um amor que a gente tem pelos outros. Só que no último, Jesus ele está dizendo: Pedro, o meu amor não é filéu, o meu amor é ágape. O meu amor é incondicional. O meu amor é incondicional. E nenhum de nós, seres humanos, temos a capacidade de ter o amor ágape, se não for dado por Deus. E numa parte ínfima, porque o único que tem um amor ágape chama-se Jesus Cristo, porque ele entregou sua vida por nós. Aqui acontece essa restauração tão tremenda. Pedro estava, então, passando talvez por uma situação de frustração. Não só Pedro, mas os demais discípulos estavam frustrados, amargurados. Vamos pescar, vamos voltar para nossa antiga profissão, as práticas antigas. Quantas vezes nós temos, amados, feito isso? Quantas vezes nós temos dito: olha, não adianta mais. Estava conversando esses dias com uma pessoa que não quer vir à igreja, que não quer mais nada com a igreja, porque diz assim: não, na igreja que deveria ser o lugar onde não temos nenhum problema. Eu digo: coitado, tu quer ir para a igreja, então vamos morrer logo, que lá não vamos ter choro, nem problemas, nem nada. Mas estamos aqui nesta terra. Deixa eu dizer uma coisa a você: esta igreja não é perfeita por conta de mim, por conta de você, porque nós somos seres imperfeitos. Não existe na face da terra uma igreja perfeita, nem em teologia, nem em poder. Não existe na face da terra uma igreja perfeita. Existe aqui na terra uma igreja que entende seu propósito e seu chamado, e por isso ela busca errar menos.
Como igreja, nós precisamos buscar errar menos. Sabe por que errar menos? Porque vamos errar sempre. Porque eu vou desapontar muitas vezes vocês, como vocês também vão desapontar. Mas, amados, se o nosso amor, se os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nenhuma magoazinha, nada que venha atrapalhar, vai ser um motivo para que essa igreja venha se rachar. Pelo contrário, vamos abraçar, vamos dar as mãos e vamos prosseguir para o alvo. Amém. É isso que Jesus quer, amados. Jesus quer que a gente possa entender o nosso propósito. Jesus veio para restaurar, Jesus trouxe restauração. E aí precisamos então entender, amados, esse propósito. Nós cuidar das ovelhas do Senhor. Não deixe isso só para o pastor. Não, porque o pastor é que tem que cuidar. Você e eu temos essa responsabilidade. Cuidar uns dos outros. Muitas igrejas dizem, não, o pastor ganha para isso. Nós somos sacerdotes. Somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Mas com o quê? Com o propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Não é apenas porque a gente, Não, agora eu sou sacerdote, Vesti aquele blazer, sou o cara. Não. Nós precisamos entender que o nosso chamado vai além de vestes. O nosso chamado vai além de títulos. Não. Eu não corro atrás de títulos, já até disse a vocês que muitas vezes até digo, Senhor, por que eu, Senhor? Ele está tão tranquilo. Não que não esteja, está certo? Mas queria estar sem aquele... Quando Paulo vai falar em Coríntios, olha, existe uma responsabilidade grande que está e recai sobre mim, que é as igrejas. E é verdade. O pastor, ele carrega essa responsabilidade. E isso é inegável. Por isso, novamente, eu quero pedir, orem por mim. Orem por Célia, orem por nossa família. Nós carecemos de vossas orações. Carecemos das vossas orações. Nós estamos constantemente orando por cada um de vocês. Diante do Senhor. Colocamos cada vida. É por isso que nossos olhos, eles não veem apenas pessoas sentadas. Eu vejo aqui homens e mulheres de Deus ativos no reino, que futuramente serão espalhados pelo mundo. Muitas vezes as pessoas acham que estou brincando, Ontem falei até com Adriel, eu disse, olha, Adriel vai fundar a igreja Ágape na Alemanha. Tem fundadores que vão fundar a Ágape na Espanha, na Itália, na França. Deus tem colocado no seu coração desejo de aprender idiomas, não é por acaso, é com um propósito. Abra somente seu coração, escute a voz do Pai. Escute a voz do Pai. Porque o nosso propósito é espalhar o amor de Cristo aos povos e fazer discípulos de Cristo por todas as nações. Não vai parar aqui, amados. Eu posso estar aqui um tempo, mas o meu chamado é para ir por todas as nações. No seu devido tempo, ficará um pastor aqui nesta igreja e prosseguirei para abrir outras, porque esse é o nosso chamado. Não tenho apego à terra. Com 19 anos já estava no meio do mundo. Mas se Deus lhe colocou apego à terra, é porque Ele quer levantar você nessa terra. E vai levantar. Cada um tem um desejo no coração. É o que eu digo. Deus não vai tirar a sua personalidade. Ele vai moldar. Para que Ele haja de acordo com o seu propósito na sua e na minha vida. Restauração, amados. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de lembrança. Hoje é dia em que nós lembramos
daquele sacrifício tão grande, tão maravilhoso que Cristo fez por nós. E nós glorificamos a Deus por esse amor tão grande, um amor incondicional, esse amor ágape. Esse amor ágape foi o amor que foi a ponto de dizer, olha, Deus ágape de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de maneira incondicional. Deus nos ama de maneira incondicional. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei como você chegou a esse lugar. A única coisa que eu sei é que não foi você que veio por um convite. O Espírito Santo lhe trouxe. Foi o Espírito Santo que lhe trouxe da sua casa e disse assim, olha, você tem um encontro marcado comigo. Não é nem com o pastor Esteban, não. É com ele, porque eu apenas aqui sou um instrumento e um vaso quebrado, rachado, lascado. Mas ele é que faz a obra. É ele que faz a obra. Feche seus olhos. Não sei como você chegou aqui. Literalmente, só para antes de você fechar seus olhos, literalmente eu sou um vaso lascado e rachado. Agora mais ainda. Né? Mas é isso que nós somos, amados. Nenhum aqui é superior ao outro, não. Todos estamos nivelados pela graça de Deus, amados. Uns apenas com uma responsabilidade a mais, outros a menos, mas todos estamos nivelados pela mesma graça que nos atingiu. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça e eu gostaria de que você fosse muito sincero com o Pai. Não sincero comigo, mas sincero com Deus. Colocasse sua vida diante do Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como chegou você aqui? Uma coisa eu sei, você não vai sair da mesma maneira. Mas é necessário atitudes. Eu preciso dar um passo. E esse passo precisa ser um passo de fé. Um passo onde eu diga, Senhor, não quero mais fazer a minha vontade. Não quero mais olhar para mim mesmo. Quero buscar a Tua presença. Tem até um cântico que diz, eu só quero a Tua presença, Senhor. Não sei se dá para sair aí entre os levitas, entre os adoradores. Eu só quero a Tua presença. Que você possa dizer, Senhor, eu só quero a Tua presença. Eu só quero a Tua presença. Já cansei de buscar em tantos lugares, em tantas coisas. Já cansei. Senhor, eu só quero a Tua presença. Seja sincero com o Pai, diga, Senhor, eu só quero a Tua presença. Senhor, eu só quero a Tua presença. Porque não existe outra presença que possa suprir a minha vida, que possa me alegrar, que possa fazer, que possa transformar. É só a Tua presença. Se você chegou aqui nessa manhã com o coração frustrado, se você chegou aqui nesta manhã com o coração amargurado, se você chegou aqui nessa manhã com o coração triste, se você chegou aqui nessa manhã dizendo, olha, eu acho que não tem mais jeito, eu vou voltar para pescar, eu vou voltar às práticas antigas, eu vou voltar para aquele lugar onde não deveria ter saído. Isso é mentira do inimigo. Não caia nessa, porque Jesus, Ele quer que você avance, que você continue, que você prossiga, que você ouça a voz dEle e que você vença. Não porque você, no seu mérito, é vencedor, mas porque Ele já nos tornou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já nos tornou.
mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor. Se você está nessa manhã buscando mais aquilo que Ele possa oferecer, é o tempo de você se levantar em ousadia, de você declarar: Senhor, eu preciso mais, eu necessito mais, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero voltar para as práticas antigas, eu quero prosseguir para o alvo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quero pular do barco ao encontro contigo, Oh Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Espírito Santo de Deus.